meus amigos, eu sou Cidinha, advogada, e estamos vivendo um momento que eu não poderia deixar de vir aqui e manifestar a minha indignação em relação ao ocorrido esses dias com a morte de George Floyd. Em pleno século XXI, estamos vivendo um momento de racismo, mas abertamente. E esse momento é o momento de nós começarmos a pensar e refletir. E nós, sendo jurista, que juramos em defender as minorias, para poder fazermos justiça, eu tive que vir aqui e manifestar. Não podemos aceitar racismo em pleno século XXI. Não podemos aceitar qualquer tipo de discriminação das pessoas. Seja pela sua pele, seja pela sua cultura, seja pela sua religião, seja pela sua política. Temos que combater, sim, usarmos as armas que temos para combater essas discriminações. Esse mundo é um mundo de diferenças, é um mundo de diversidade, e é essa diversidade que faz com que nós cresçamos a cada dia. Por isso, eu venho aqui hoje manifestar a minha indignação. Sabemos que vivenciamos no nosso país, no continente americano, né, desde a escravidão nas lavouras de algodão, nas fazendas de café, na segregação do apartheid, e continuamos ainda com essa mentalidade de que tem um ser superior ao outro. Ser superior, nós temos um que é Deus. Somente Deus é superior. Nós somos iguais. Nós temos os mesmos direitos. Não podemos discriminar pessoas pela cor, pelo sexo, pela religião, pela política. Combater a homofobia, temos que combater, não podemos aceitar. A questão do racismo é muito grave, não somente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Quantas vezes a gente vê pessoas sendo discriminadas, pessoas sendo humilhadas, ou pelo seu cargo, um policial, há poucos dias atrás, foi humilhado, que foi fazer um atendimento em relação à violência doméstica. E foi totalmente humilhado pelo cara que estava ameaçando a sua esposa. Eu vi essa entrevista, eu achei um absurdo, onde ele falava que você ganha só R$1.000, ser policial. Meu, gente, isso aí tem que acabar, tem que combater. Temos que combater esse tipo de atitude de pessoas. Um grande filósofo, Émile Durkheim, ele falava o seguinte, que quando você vive numa comunidade preconceituosa, se nós não combatermos, essa comunidade, essas pessoas vão crescendo e vão ficar também preconceituosas. Então nós temos que começar a combater na raiz. Não podemos aceitar. Um grande jurista negro, super inteligente, né, que me vem à memória, mas nós sabemos que tem tantos outros, mas que não teve a mesma oportunidade. O Joaquim Barbosa, né, grande jurista, respeitado aqui em nosso país e no mundo inteiro. Mas nós temos também tantas outras pessoas negras que são o quê? São pessoas super inteligentes, que simplesmente não teve uma oportunidade. Porque a gente sabe que esse país, ele é muito de apadrinhamento. Então, uns têm oportunidade e os outros não têm oportunidade. Agora, não deixe pessoas humilhar você. Não deixe. Ligue, denuncie e vamos combater, sim. Nós, juristas, juramos no combate contra esse tipo
esse tipo de sentimento, de pensamento de pessoas que acham que são superiores. Ora, pense nisso. Vamos combater. Vamos fazer justiça pela minoria. Temos que fazer justiça pela minoria. A diversidade é que faz uma nação crescer. É essa diversidade. Nós temos que começar a combater esse tipo de discriminação, esse tipo de racismo interiormente. Cada um. Para que o mundo seja melhor, para que vivemos melhor, vamos combater. Não podemos ficar calado. Você não pode ficar calado diante de uma situação de humilhação dessa. Você não pode ficar calado. Você não pode. O século XXI não coaduna com esse tipo de sentimento mais. Vivemos isso num passado que foi doloroso. A escravidão no Brasil, no continente americano, no mundo todo, mas foi doloroso. Temos que pedir condenação para tipo de pessoas que ainda tenham esse sentimento de superioridade, que pode humilhar o outro, que pode humilhar. E nós temos muitas pessoas que têm ainda esse sentimento. Por isso, meu amigo, não deixe passar. Não deixe passar. Eu também já fui humilhada. Eu fui humilhada porque por uma senhora de uma grande empresa, e que eu estava numa contenda litigiosa trabalhista com essa senhora a favor do meu cliente. E o meu cliente, por sinal, foi meu ex-aluno. E essa ação trabalhista durou vários anos, porque eles recorreram, até não ter mais recurso. E nós ganhamos. No final, a ação dava mais ou menos uns 200 mil, quase 200 mil. Esse meu ex-aluno sabe quem que é. É para você mesmo que eu estou falando. Aí, doutora Cidinha, como que você foi humilhada? No final das contas, a dona da empresa queria fazer acordo comigo. E só que tem que o acordo, ela estava pressionando o meu cliente, meu ex-aluno, a fazer um acordo. Por exemplo, se o acordo era de 200 mil, queria dar ele 80. Ela pressionava meu ex-aluno a aceitar os 80 mil. Ainda assim mesmo dava ele um carro no valor de 80. E o carro não valia nem 40. E meu ex-aluno, meu cliente, a gente conversava muito, porque advogado é uma relação de confiança, né? Advogado e cliente é uma relação de confiança. Eu tinha muita confiança, eu tenho muita confiança nos meus clientes, ele também tem muita confiança em mim. E a gente não aceitava. E ela pressionando ele, pressionando. Aí foi pressionando. No final, ela passou a me pressionar também a querer aceitar o acordo. Eu não aceitava o acordo que ela queria. Muito bem. Um dia, ela ligou com o advogado dela, que queria vir aqui no meu escritório. E pra gente aceitar o acordo, eu falei que já aquele acordo, coisa, e que eu falei com eles que eles poderiam peticionar no processo, que eu ia manifestar, que tudo era no processo, mas ela insistiu, ela veio. Ela e o advogado dela. Ao chegar aqui no meu escritório aqui, debaixo da minha casa aqui,
Ela entrou, o advogado dela entrou também, o meu cliente não estava, porque não tinha chegado ainda, e eu não aceitei o acordo e ela começou a me humilhar. Falando que o meu escritório era escritório de pobre, que meu escritório não tinha ar-condicionado, que meu escritório era assim, que por que eu não aceitava o acordo, que eu sou uma advogada pobre. E foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi me humilhando dessa forma, como uma maneira de eu aceitar o acordo, né? Que eu não tinha um escritório chique, o meu escritório era de pobre, era de favela, né? Que eu não tinha ar-condicionado no escritório, e foi falando essas coisas. E, inclusive, o meu escritório estava em reforma ainda, Aí eu simplesmente pedi ela para sair do escritório, ela é o advogado dela, entendeu? Pedi eles para sair, que eu não ia fazer acordo mais agora, era nenhum acordo. E ela saiu falando que eu sou pobre, que é advogada pobre, que não tem escritório chique. E falou muito mais coisas. Mas enfim, naquele momento eu senti humilhada. Mas sabe o que é? Quando eu olhei e conversei com Deus, falei, meu Deus, ela é digna. Ela é uma senhora que precisa de oração. Pobre é ela, pobre de espírito. Porque ela alegava que ela era rica, milionária. Aí, se ela era rica e milionária, ela podia pagar os 200 mil lá, que estava devendo. Mas enfim, o que eu fiz? Eu poderia ter processado, mas eu não quis processar, porque eu conversei muito com Deus, e Deus me dá tudo que eu necessito, Minhas ações trabalhistas, minhas ações previdenciárias, são ações todas praticamente procedentes. E eu agradeço muito a Deus que eu tenho. Eu não preciso de mais nada para viver. Eu tenho Deus no meu coração, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Então, enfim, eu poderia ter processado. Então, olha como que as pessoas humilham as outras. E olha que eu sou advogada. E ela fez isso comigo. Agora, imagina como que ela estava fazendo isso com o meu cliente. Porque ela chegou a chamar meu cliente. Que ele era favelado. Ela chegou a falar com ele. Que ele era favelado, que ele deveria aceitar o valor de 80 mil em vez de quase 200 mil, entendeu? Ela falou isso com ele. Que ele era favelado e ele tem a cor mais negra, linda, lindo meu cliente, lindo. Então ela humilhou ele, humilhou demais. Mas ele também entregou para Deus, porque ele não guardou aquilo. Ele viu que quem que precisa de tratamento, quem está com problema é ela. E deixamos para lá. Então, mas agora, tem casos de humilhação que você não pode deixar. Tem que combater, tem que processar, sim. A homofobia, o racismo, discriminar o outro pela questão religiosa, pela questão de roupa, de cor de pele. Olha, isso é pequeno. Isso são pessoas pequenas que fazem isso. Por isso, eu quero convidar vocês a participar. Daqui uns dias, eu vou fazer uma live sobre a pensão por morte após a reforma previdenciária. Vocês vão saber tudo sobre a pensão por morte. Eu vou anunciar aí o dia que vai ser a live. Então participe da live. Vai ser importante para vocês saberem sobre a pensão por morte. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos deu a nossa vida, essa glória de vida. Somos seres humanos, somos seres vivos. Vamos continuar combater essa discriminação a favor das minorias. Contem comigo para o que precisar. Cidinha Advogada, Rua José do Carmo Oliveira, número 52, bairro Minas Caixa. Entra lá no meu Instagram,
Entre lá no YouTube, canal da Cidinha. Nós vamos fazer uma live muito importante.